Você é uma pessoa ansiosa? E você acha que você come por causa da sua ansiedade? Mas como será que isso funciona? Será que a gente come porque é ansioso ou a gente fica ansioso porque a gente não come direito? Se quiser saber, assiste esse vídeo até o final. Olá, eu sou a Flávia, nutricionista, esse é o Mais Comida Menos Neura e hoje a gente vai falar sobre alimentação e ansiedade. Mas antes de mais nada, deixa sua curtida aqui no vídeo e fala pra mim se esse assunto te interessa, que eu preciso saber se eu tô no caminho certo, se esse tipo de assunto te ajuda de alguma maneira. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Ansiedade é normal e, em certa medida, necessária à nossa sobrevivência. Por exemplo, é normal a gente se sentir ansioso antes de uma viagem importante, antes de uma cirurgia, antes de uma entrevista de emprego. Nesses casos, a ansiedade nos prepara para enfrentar um desafio, por isso que ela é necessária em alguma medida. Diferente do transtorno de ansiedade generalizada, um distúrbio caracterizado pela preocupação excessiva ou pela expectativa apreensiva, sendo persistente, de difícil controle e afetando diversas áreas da vida, inclusive a ingestão alimentar. Quando uma pessoa se queixa de ansiedade, é preciso investigar não só o sistema nervoso, mas o sistema endócrino, imunológico e cardiovascular. Portanto, falar de alimentação e ansiedade, a alimentação relacionada com a ansiedade é só uma parte da prevenção ou do tratamento dessa ansiedade. Alguns alimentos podem intensificar os sintomas causados pela ansiedade. São eles: cafeína, açúcar, álcool, aditivos alimentares, carne vermelha e laticínios. Falando da cafeína, que está presente não só no café, mas também em chás e refrigerantes à base de cola, a cafeína aumenta os níveis de noradrenalina no nosso cérebro, um neurotransmissor que aumenta o nosso estado de alerta. A cafeína também estimula a descarga de hormônios que a gente precisa usar frente a uma situação de estresse. Então ela aumenta os sintomas de nervosismo e agitação. Então, se você sofre com sintomas de ansiedade, eu sugiro que você diminua ou limite a quantidade de café que você toma por dia, ou mesmo consuma o descafeinado. É muito comum, né? A galera toma muito café. Eu tomo demais. A cafeína é a droga mais utilizada no mundo, né? Não, é sério. E ela causa sintoma de intoxicação, né? Não é bem intoxicação, mas ela causa sintoma de excesso de cafeína. E dá também, né? Sim, porque é uma droga, né? Porque eu, por exemplo, se eu fico um dia sem tomar café, me dá dor de cabeça. Sim, é sintoma de abstinência. Já sobre o açúcar, o consumo excessivo de carboidratos refinados e açúcares simples causa o que a gente chama de efeito montanha-russa. Ou seja, pela falta de fibra, essa absorção do açúcar acaba saindo muito rápida. Então, a taxa de glicose no sangue sobe rapidamente, o pâncreas fabrica muita insulina para que você coloque essa glicose para dentro da célula, o que acaba colocando glicose demais para dentro da célula e a glicemia baixa rapidamente novamente, e isso causa sintomas de hipoglicemia. Esse efeito montanha-russa, por essa ingestão elevada de açúcar, pode causar no primeiro momento uma elevação da energia, um estado de excitação e euforia, mas logo depois vem uma redução brusca da energia. Como a glicose é a fonte preferida de energia pelo cérebro, quando o nível de glicose está baixo no sangue, os hormônios que liberam a glicose, que está armazenada no nosso corpo na forma de glicogênio, começam a entrar em ação para regular essa glicose do sangue novamente. Dentre esses hormônios que trabalham para regular a glicemia do sangue está o cortisol, também conhecido como o hormônio do estresse. A questão é que o cortisol, além de disponibilizar essa glicose novamente para o sangue, também causa sintomas de ansiedade e excitação. Mas atenção, eu não estou demonizando o açúcar, eu estou falando do consumo excessivo ou exclusivo em determinadas refeições que pode causar todo esse efeito. E o álcool? O álcool, como ele é um açúcar simples, ele também acaba sendo rapidamente absorvido e metabolizado, causando sintomas como ansiedade, oscilações de humor e hipoglicemia. O sistema nervoso é muito sensível aos efeitos do álcool, uma vez que ele é capaz de ultrapassar a barreira hematoencefálica e danificar as células cerebrais. Por isso, o álcool causa mudanças comportamentais cujos sintomas são a ansiedade, a depressão, alteração da memória, alteração da coordenação motora e acesso irracionais de raiva. Por isso, se você é uma pessoa que apresenta sintomas de ansiedade, eu sugiro que você reduza ao limite o consumo de álcool e, quando fizer, faça com cautela.
Quanto aos aditivos alimentares que são usados na fabricação dos produtos industrializados, a gente tem os adoçantes, o glutamato monossódico, os nitritos e nitratos, eles também têm capacidade de gerar sintomas de ansiedade, que podem variar entre taquicardia, respiração superficial, dores de cabeça e vertigem. Quanto às carnes e aos laticínios, eles podem afetar a ansiedade de maneira indireta, porque como eles são de difícil digestão, eles podem intensificar sintomas como fadiga e depressão que normalmente coexistem com a ansiedade. Agora a gente vai falar sobre os alimentos queridinhos que podem ajudar na luta contra o mundo mais ansioso. Menos ansioso. Agora eu vou falar sobre os alimentos queridinhos que podem ajudar nessa luta contra um mundo menos ansioso. Tava ruim, agora parece que piorou. Eu não gosto muito de listas que falam que um alimento faz bem para uma coisa ou para outra. Por quê? Porque isso pode levar erroneamente a pessoa a achar que um alimento é melhor que o outro, sendo que todos os in natura importam. Por exemplo, o caso da batata doce, que todo mundo acha que é melhor do que a batata inglesa. Não é real, tem contexto e utilização para todos os alimentos, tá? Não tem, é in natura, é bom, tem que consumir, fim de papo. Come tudo. E aí a pessoa acha que como tá na lista boa, entre aspas, aí vai, consome até mais, né? Não, e acha que o outro que é ruim, tipo, qual o problema da batata inglesa, sabe? Sim. Não tem problema nenhum. E as pessoas, porque a batata doce é melhor, não tem nada a ver. E aí acaba comendo mais ainda a batata doce, né? Ah, sim, tem essa também. Isso eu escutei numa aula de nutrição clínica na faculdade, a professora falando que estava atendendo um paciente diabético, e aí ele ouviu dizer que a aveia era boa pro diabetes. Mano, ele começou a tacar aveia. Eu não fiz. O pai me chamou ontem, me liga. Aí eu, morreu, né? Já. Não, porque eu só dobrei a quantidade de pão no café da manhã e a minha glicemia foi a não sei quantos. Eu falei, eu comi 4, porque eu tava acabando o pacote, então eu comi 4 fatias de pão e fui andar. Aí eu não entendi nada, porque eu falei, como que você não entendeu, meu querido? Nossa. Então esse tipo de pensamento pode levar a uma falha na variedade, fazendo com que a alimentação fique mais monótona. Então, como eu não quero dividir muitos alimentos, eu vou falar da importância ampla deles em relação aos grupos, tá? Alimentos de origem vegetal são fontes de energia, proteína. Sim, temos proteínas nos alimentos de origem vegetal. E como que a proteína influencia nessa questão da ansiedade? A proteína ela é formada por uma junção de vários aminoácidos. Nós temos 20 aminoácidos na natureza e a combinação entre eles, 100 aminoácidos juntos, formam uma proteína. Então, quando a gente come a proteína, a gente divide a digestão faz esse trabalho de dividir essa molécula, então a gente vai tendo os aminoácidos separadamente. Alguns aminoácidos são precursores de neurotransmissores. Então, o triptofano, por exemplo, ele é precursor da serotonina, ou seja, ele vai ser transformado em serotonina. Então, quando eu diminuo a minha ingestão de proteína, eu diminuo também a ingestão desses aminoácidos que serão transformados em neurotransmissores, que são importantes para essa questão da comunicação ali entre os neurônios e a gente ter a diminuição dos sintomas e uma maior sensação de bem-estar, por exemplo. Os vegetais também são basicamente as fontes exclusivas de vitamina C, folato, fibras e compostos bioativos. E os compostos bioativos são moléculas que fornecem benefícios para além da nutrição básica, como por exemplo funções antioxidantes. Lembra que eu falei que o álcool degrada as células do cérebro? Então o antioxidante faz o trabalho de prevenir essa degradação. Isso não significa que é para você comer composto bioativo e se entupir de álcool, tá? O excesso de álcool não vai... o antioxidante não é capaz de reverter essa coisa. Tubérculos ou raízes são excelentes fontes de vitamina do complexo B que participam ativamente da manutenção do funcionamento do sistema nervoso central por diversas vias. Eu não vou ficar me alongando aqui nas vias pelas quais as vitaminas funcionam e fazem as suas funções, porque senão vira um vídeo muito técnico. Mas se alguém tiver curiosidade, me pergunta que a gente fala sobre esse assunto. Quanto ao grupo das leguminosas, que são os feijões, então feijão, ervilha, lentilha, grão de bico e soja, eles contêm fibras insolúveis, que são indispensáveis à saúde do intestino. E eu não sei se você já ouviu falar que o intestino é o nosso segundo cérebro, então a manutenção da microbiota intestinal saudável é fundamental para questões de humor. Inclusive, a gente tem uma parcela da serotonina sendo fabricada ali no intestino. Então, assim,
Precisa comer. Ah, mas eu não gosto. Eu não sei se você sabe que pra você dizer que você não gosta de alguma coisa, você precisa experimentar de 8 a 10 vezes. Conheço muita gente que não come feijão. Por isso que é importante a gente saber dos grupos, porque aí a gente sabe o que a gente pode substituir. E a maneira como é feito também, né? Se não gosta do feijão ali no caldo, junto com arroz, não tem problema. Existem várias maneiras de se consumir essas leguminosas. Vale a pena investigar em receitas e tudo mais, para poder incluir esse tipo de alimento na sua dieta, no seu hábito alimentar. Já os cereais integrais, assim como os tubérculos, são fontes de vitamina do complexo B e de outros minerais importantes para a estabilização do humor, mas eles também são fontes de fibra, e aí eles vão evitar aquele efeito montanha-russa que eu falei no começo do vídeo, quando a gente consome muito carboidrato refinado, né, e açúcares simples. As oleaginosas, que são as sementes e as nozes, são fontes excelentes de também minerais e gorduras boas, cujos níveis adequados previnem sintomas de TPM, menopausa e transtornos emocionais. Os peixes também são excelentes fontes de gorduras boas, essenciais para toda a manutenção da saúde do cérebro e do sistema nervoso. Em resumo, varie bem a sua alimentação, inclua todos os grupos de alimento in natura no seu dia a dia, varie o modo de preparo para que você descubra novas formas mais interessantes de consumir uma coisa que você talvez não tenha tanto hábito. Mas quanto consumir? De 3 a 5 porções de frutas, verduras e legumes ao dia. Eu volto em outro vídeo para falar essa questão da porção, tá bom? Em relação ao que a gente tem que evitar, aditivos alimentares, não é novidade. Eu tenho vários vídeos aqui falando sobre grau de processamento, sobre a importância. Tem um vídeo só sobre adoçante, falando, né, no caso dos aditivos que estão inclusos aí nos causadores de sintomas da ansiedade. Então, reduzir o consumo de ultraprocessado, limitar ou reduzir ou cessar o consumo de álcool, cafeína, a mesma coisa, açúcar simples, excesso de açúcar simples ou o consumo de açúcar simples exclusivo em alguma refeição, e as carnes e os laticínios com moderação. O que acontece? As carnes, elas têm também, obviamente, proteínas que são importantes, já expliquei aqui, né, no fornecimento de aminoácidos que vão fazer parte dessa estabilização do humor. O problema está sempre no excesso, tá? Carnes e leites com moderação. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu like, comenta o que você achou e manda para algum ansioso ou ansiosa que tá precisando assistir esse vídeo e se relacionar melhor com a comida, principalmente nessa época de quarentena. A gente se vê no próximo. Um beijo. Você é uma pessoa ansiosa? Sou. Por quê? Por que você quer saber? De difícil controle e afetando diversas áreas da nossa vida. Da nossa vida não, da pessoa que tem. Olha, é só você fazer o seguinte, não toma café, não toma álcool, não come carne, não bebe leite, não come nada industrializado e não come açúcar. Pronto, resolveu sua ansiedade. Ah, vamos se matar então. Calma, não, mas pera. Já o álcool, como ele é um açúcar simples também... Compre álcool que eu for lá. Vitamina B9, ácido fólico que a grávida toma para fechar o tubo neural do nenê. A grávida de Taubaté tinha que tomar uns 2 galões. Ela tinha que tomar era vergonha na cara. E não é só isso. Eita! Vai dar cãibra. Puta que pariu. Vai dar cãibra. Cãibra é um assunto bom. Eu não sei se você já ouviu falar que o intestino é o nosso segundo cérebro. A gente tem... Ixi, o meu deve ser o primeiro, que é só bosta que tem na cabeça. No cérebro não lê número. Então é isso, se você gostou desse vídeo, comenta aqui o que você achou, fala pra mim. Fala o que você sente pra mim. Porque eu acho que as pessoas estão romantizando demais. Vai, não é? Calma, a vibe tá boa. Não. É um... Nossa, vai meditar, meu filho. Montanha russa. É uma viagem. Entendeu?